Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta quarta-feira da terceira semana do tempo comum. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São Marcos, capítulo 4, dos versículos de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens da praia. Amados e amadas de Deus, imaginemos a cena. Jesus tem diante de si uma grande multidão, Jesus ensina a multidão, Jesus então entra numa barca, senta e a multidão permanece junto às margens da praia. Jesus era um bom comunicador, Jesus se comunicava bem, até a forma, entrar numa barca de forma que ele pudesse agora com o olhar e com gestos abarcar a multidão, se comunicar bem com a multidão. E continua o texto do Evangelho. Jesus ensinava-lhe muitas coisas em parábolas, e em seus ensinamentos dizia: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. E outra parte caiu em terra boa, e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amados e amadas de Deus, a parábola do semeador. A semente que semeada cai nos diversos tipos de terreno. O próprio Jesus vai explicar agora para os discípulos o sentido da parábola do semeador. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre a parábola. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão de fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis estas parábolas? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? Amados e amadas de Deus, Jesus, ele tem diante de si um auditório que nem sempre está aberto à sua palavra. Por isso ele fala em parábola. O mistério do reino de Deus é dado, mas é preciso que o coração esteja aberto para acolhê-lo. É preciso que o ser humano acolha. E agora então Jesus explica a parábola para os discípulos. O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles aos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e não a recebem com alegria, e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação, uma perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outros 100 por um. Amados e amadas de Deus, o terreno é o coração humano, a semente é a palavra de Deus. Peçamos a graça nesse dia de que o nosso coração seja um terreno bom, que a palavra caindo nele dê frutos, que a palavra frutifique em nós. A palavra é a palavra de Deus, a palavra de Deus que constantemente nos é dada, a palavra de Deus que nos é dada na celebração eucarística, a palavra de Deus com a qual nós nos encontramos no dia a dia, que nós podemos lê-la na Bíblia. É a palavra de Deus que quer transformar a nossa vida, o nosso coração, a nossa existência. Deixemos com que a palavra de Deus nos transforme. Peçamos a graça
graça de que o nosso coração seja este terreno bom, que a palavra nele plantada, que ela produza frutos, produza a base de 30, a base de 60, até 100. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.